Olá, amigos. Eu sou o Paulo Sérgio, um amante do futebol como vocês, carioca, nascido na Tijuca no meado do século passado. Herdei de meu pai o amor pelo Flamengo e também pelo Maracanã. Aliás, abrindo aqui um parêntese, nesse 30 de junho está completando 100 anos do nascimento do meu saudoso velho. Ele seguiu o seu caminho de volta já ao plano espiritual. Faz 10 anos e esse canal e todo o trabalho de pesquisa que eu faço relacionado a futebol, a história do futebol, é em homenagem a ele. Meu beijo carinhoso para você, pai, saudades. E foi pela mão do meu pai que eu comecei a frequentar o Maracanã desde cedo. Outra grande paixão vivida desde os 5 anos de idade. Então as primeiras lembranças que eu tenho do estádio, aquelas mais remotas, são da gente frequentando os jogos nas cadeiras azuis. E lembro bem, na entrada do Maracanã, naquele pórtico, havia as bandeiras de todos os clubes do Rio de Janeiro lá no alto. E a gente entrando pelo setor que levava as cadeiras, passando na catraca, caminhando no corredor escuro, até a gente chegar mais ou menos na altura do meio de campo, onde a gente costumava ver os jogos. Eu ia espiando pelos túneis, aquele gramado, aquele tapete verde ao fundo. Era uma emoção muito forte, né? Era sempre um momento muito especial. Cerca de 10 anos depois da primeira vez, isso em março de 71, estávamos nós lá, como sempre. Meu pai, eu, meu irmão, na arquibancada do Maracanã, dessa vez para assistir o primeiro clássico do Campeonato Carioca daquele ano, Flamengo e Botafogo. Costumávamos chegar durante a preliminar, e nessa época era disputado pelos juvenis. Um grande público já tomava lugar no estádio naquele dia. Foram mais de 140 mil pessoas. Nesse dia, estávamos ali na altura da bandeirinha de córner, do córner do lado do ataque para a torcida do Flamengo, aqui na ponta direita, digamos assim, e o Flamengo ia perdendo o jogo por 1-0 no começo do segundo tempo, mas logo aconteceu um pênalti a nosso favor. O Lourinho, camisa 10, pega a bola e se prepara para bater. E a gente ouve os comentários ali ao redor de que esse é aquele menino que é o irmão do Edu do América. Bom, ele correu para a bola, goleiro de um lado, bola do outro, a torcida explodiu em comemoração. Não havia nada no futebol comparável a comemorar um gol do Flamengo no Maracanã. Ainda não inventavam nada igual, na verdade. A preliminar terminou em 1-1. E depois veio o jogo principal, mas isso é o que menos importa, nessa conversa de hoje. Porque, na verdade, 50 anos depois, quase, já sabemos quem aquele menino se transformou, em quem aquele menino se transformou, Aquele garoto que fez o gol de pênalti na preliminar do Maracanã. Se tornou o maior artilheiro do estádio, maior ídolo da maior torcida do planeta e reverenciado até hoje, com toda a justiça, por tudo que ele fez, não só como jogador, pelo ser humano que ele se transformou, Há alguns anos, vendo um programa de debate na televisão, surgiu uma conversa, no meio de uma conversa surgiu uma dúvida sobre algum fato ocorrido no Maracanã. E não se sabia onde buscar a informação. A resposta acabou ficando no ar. Eu não lembro mais exatamente sobre o que era, mas eu resolvi naquele dia começar a fazer uma pesquisa que já dura um tempo. Eu levantar a ficha técnica de todas as partidas acontecidas no estádio, desde a sua inauguração em 1950. Reconheço uma coisa meio de maluco, mas é um trabalho que eu gosto de fazer e venho fazendo já há alguns anos, recolhendo esse material. Já tendo pesquisado alguns primeiros anos já desse período, me caiu a ficha. Já aconteciam várias homenagens naquela época, pelos 60 anos do Zico. Ele virou até enredo da Imperatriz.
E me deu um estalo, resolvi dar uma pausa naquela pesquisa e me debruçar sobre o período em que Zico atuou, jogando no Maracanã, de 71 a 89. E foi quando eu me dei conta de que aquele gol de pênalti contra o Botafogo na preliminar de juvenis havia sido o seu primeiro gol no estádio. Me senti abençoado, evidentemente, agradecer a Deus por ter estado presente naquele dia, que acabou se transformando num fato histórico. Na medida que eu ia levantando os dados, percebi que aquele era um conteúdo que deveria se tornar público, já que não havia registro semelhante. Então, decidi que seria um livro. E, decidido fazer um livro, eu quis fazer a ilustração dos gols do Zico, para ficar do mesmo jeito que eu via nas revistas que meu pai juntava, principalmente as que se referiam ao tricampeonato do Flamengo na década de 50. Então comecei a buscar aqui no YouTube vídeo dos gols da carreira do Zico. O primeiro período ali dos anos 70 são bem raros, é difícil de encontrar. Mas comecei esse levantamento. E no final, procurando em jornais e revistas da época, todas as informações, tudo colocado numa planilha. Na hora de somar os gols, dava 334. E todo mundo sabia, era uma coisa já de domínio público, que Zico era o maior artilheiro do Maracanã, com 333 gols. Eu contava e recontava, e no final sempre dava 334. Procurei no site oficial do Zico, encontrei uma planilha que vinha com jogos e os gols que ele marcava, que tinha marcado, né? Desde os tempos da escolinha, mas não especificava ali o local, muitas vezes, dos jogos, né? Só o adversário, o resultado, os gols que ele tinha marcado. De qualquer maneira, eu salvei essa planilha e comecei a comparar com os dados que eu tinha. Ao mesmo tempo, eu percebi que a informação de que o Zico tinha feito 333 gols e tido como oficial por todo mundo, a fonte era o seu caderninho, que ele usava desde garoto, desde que começou a fazer as anotações. Então, fazendo essa comparação, essa conferência, eu acabei descobrindo o mistério. O Zico, na verdade, tinha esquecido de anotar um dos gols que ele marcou já no final da carreira. Foi o jogo contra o Corinthians, na partida de ida da Copa do Brasil, foi o primeiro ano da Copa do Brasil, em 89. No jogo contra o Corinthians ele fez um gol de cabeça e esqueceu de anotar. E, enfim, passei então a ter a vontade, a necessidade de, preciso falar com o Zico. Primeiro para contar da minha intenção de fazer o livro, de repente combinar a presença dele num possível lançamento, né? E também contar sobre esse gol 334. Então eu consegui o e-mail do Zico, isso foi em dezembro de 2015. Mandei mensagem para ele falando da ideia do livro e tal, contando a história. E passou uma semana e nada de resposta. Eu já estava até desanimado, que aí chegou o e-mail de volta. O Zico se mostrou interessado em participar do lançamento do livro, ficou honrado pela homenagem, né? Me falou que estava voltando já naqueles dias ali para o Brasil e que assim que passar essas festas de final de ano para eu entrar em contato com ele e que queria saber mais detalhes desse tal do gol 334. E foi então assim que a gente se encontrou pela primeira vez em janeiro de 2016, né? E o Zico se mostrou reticente em relação a esse gol, o 334º gol que ele teria marcado. Então eu tive que voltar a todos os jornais da época, né, de cada jogo, e printar a ficha técnica. Imprimi aquele calhamaço, mandei para casa dele. Passou um tempo,
E ele então se convenceu e percebeu que realmente havia esquecido de anotar aquele gol. Tudo bem, durante aquele ano de 2016 preparei o livro, né? E me virei para poder caber no orçamento que eu tinha conseguido com a gráfica, o melhor orçamento que eu tinha, dentro das minhas condições, me virei para poder fazer o livro. A ideia era lançar em março, que é o mês que marca o aniversário do primeiro gol, vamos dizer assim, que ele fez. Mas teve até um problema com o local que inicialmente tinha sido previsto para fazer o lançamento, mas acabou acontecendo em abril de 2017, né? Então, durante esse final de processo, eu não mostrei nada do livro para ele não viu como é que ia ficar e tal. Eu queria que fosse uma surpresa, mas ao mesmo tempo tinha sempre aquela dúvida, eu torcia para que ele gostasse do resultado final. Então os livros chegaram na minha casa, separei alguns exemplares e mandei pelo correio para ele, para a casa dele. E no dia 14 de março de 2017, ele postou na sua conta no Facebook um vídeo falando do livro. Foi uma baita alegria para mim perceber que ele tinha gostado. Hoje é um dia especial, porque hoje está completando 46 anos do meu primeiro gol no Maracanã, né? Então tem um pesquisador aí, o historiador, digamos assim, Paulo Sérgio, me procurou, que ele queria fazer uns gols, um livro sobre os gols do que eu fiz no Maracanã, porque eu sempre bati na tecla do 333, e ele me provou por súmulas, por os números, pelos jogos, jogo a jogo, que eram 334. E eu lá no meu caderninho comi barriga e não tem como não dizer não. Então ele fez esse livro aqui, ó, tá tudo aqui na boa. Um livro muito legal, muita qualidade. E ele faz de jogo a jogo, você pode ver alguns desenhos dos gols. Ele faz jogo a jogo. Eu vou botar aqui para você ver, vocês verem direito. O primeiro gol. Aqui o primeiro gol. Dia 14 de março de 1971. Foi um jogo Flamengo e Botafogo de juvenil. Fiz um gol de pênalti, foi 1-1. Esse Botafogo era um timaço, invicto não sei quanto tempo. E o time era esse aqui, ó. Tá vendo aqui o time um dos times, né? Que era aqui, tem aqui Cantarelli, Jaime, Rondinelli, eu, Julinho, enfim. E o livro ficou muito bacana, contando toda a história, até o último gol, que foi contra aqui o Náutico, no Maracanã, antes de eu parar. E esse gol aqui é que eu comi barriga, que foi coincidência, o 3.333. Foi contra o Corinthians numa Copa do Brasil, e eu não anotei e acabei... Tem até o desenho dele. Tem o desenho dele, foi um gol de cabeça, foram 2 jogos, e eu nos 2 jogos fiz 2 gols de cabeça. E lá nós estávamos perdendo de 4-1, tínhamos ganho de 2-0 e com 4-1 o Corinthians estava classificado. Mas aí o Júnior fez um gol no finalzinho e a gente perdeu de 4-2, mas nos classificamos pelos 2 gols fora. Zico, nessa época, ainda dividia um programa no Esporte Interativo, com o Rivelino, apresentação do Vitor Sérgio Rodrigues. E no dia que eles receberam no programa o Raí, ele presenteou os 3 com um exemplar do livro, né, e foi um momento muito bacana poder assistir isso. Tem muito assunto ainda hoje aqui no Noite dos Craques. Já a gente vai falar de Mundial. Vai entrar para comercial? E vai falar... Não, agora vem o bolão. Calma, antes do bolão. Quer antes do bolão? Vamos lá, antes do bolão daqui, porque hoje é um dia muito especial para mim. Por quê? Porque hoje completa 46 anos que eu fiz meu primeiro gol no Maracanã. 46 anos? 46 anos, Exatamente. Hoje, 14 de março. E
Por causa desse gol no Maracanã, o Paulo Sérgio de Souza, que é um pesquisador, eu sempre contei 333 no Maracanã. Ele descobriu um gol a mais. E contra súmulas e datas, não tem argumento. E ainda mais que não é para tirar, né? Era para acrescentar. Se fosse para tirar, você ia brigar. Porque aqui não tem jogo das estrelas, não. Tá? Nem jogo do gol de letra. Não, é só oficial. Só oficial. Não está computado aí. Não está computado aqui, não. Então são só meus gols no Maracanã. E é um livro que ele fez, já tá vendo, uma obra bacana. Uma obra bacana, esse é o seu. Ah, esse é o meu aqui, ó. Claro. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Então lá na minha loja virtual já está à venda, quem quiser pegar, esse aqui é o do Raí. Tá? Esse livro conta os 334 gols do Zico no Maracanã. Aqui tem bem ilustrado. Não, o detalhe é que vários dos gols tem aqui também um esqueminha, um desenho bacana, como foi feito. Legal. Então, detalhes, fotos bonitas dos jogos, juvenil e tal. Todos os 334 gols. Um abraço para o Paulo Sérgio de Souza, que sempre vê o Sport 3, está sempre mandando mensagem aqui pra gente. E vamos olhar aqui. 334 é muito gol, Riva? Porra! Só no Maracanã? Só no Maracanã. Só no Maracanã. É o maior artilheiro do Maracanã. É verdade, o maior artilheiro do Maracanã. E agora vai ser, e do jeito que tem pouco jogo agora no Maracanã, vai ser difícil alguém bater, né? Não deixa o Maracanã abrir, mas enfim, isso é uma outra história, já que a gente está falando de gol, chegou a hora da gente, com o oferecimento do Sporting Bet, falar do bolão dos craques. Eu já estou trabalhando agora na segunda edição do livro. Vai ter mais conteúdo, mais ilustrações de gols, mais informações de cada jogo, estatísticas, mais depoimentos. E já posso garantir que o livro dobrou de tamanho, né? E vai ficar, e a gente espera até lá completar com mais coisa. Realmente assim, um resumo bastante completo do que foi a carreira do Zico, jogando no Maracanã, que era, enfim, a sua casa. Mas esse canal não é para falar do livro, né? Eu quero convidar vocês a acompanhar comigo a linha do tempo da carreira do Zico, o rei do Maraca. Nós vamos aqui falar de todos os jogos que ele fez. Eu vou tentar trazer depoimentos de quem jogou com ele, quem jogou contra ele, gente que torceu e se emocionou com ele, e, se possível, trazer relatos do próprio Zico, sobre detalhes que a gente ainda não conhece. Vamos aproveitar a ótima memória que ele tem. Nunca é demais falar dos seus feitos. Então, se você gostou da ideia, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo, ative o sininho para ser lembrado toda vez que um vídeo for pro ar. Prometo a vocês que vou fazer de tudo para que seja uma viagem no tempo assim tão emocionante que nos traga essas recordações da melhor forma. Um abraço a todos, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. A energia de Zico tem poder no Maracanã. Ele é o maior artilheiro da história do estádio. Até este ano, pelas contas dele, eram 333 gols. Eu comi barriga num gol que nos últimos contra o Corinthians no campeonato na Copa do Brasil. Aqui eu não marquei. E o Paulo Sérgio, que é um fã e um historiador e tal, pesquisador, pesquisador, ele me mostrou todos os 334 com súmula de jogo e não deu para contestar nada, né? Ele falou, você podia lançar o livro. Eu falei, pode, cara, né? Pô, com tudo tá aí, né? Tá tudo escrito, não tem como. Aí eu fui conferir, tudo tava errado mesmo, né? Melhor que foi pra mais, né? É isso, não tirou nenhum. Faz falta? Faz falta. Faria mais se fosse o número 300, né? 299, descobri que foi 300 agora. Não, mas faz falta e tem que ser calculado.